Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Flávio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, beleza? Então hoje nós vamos passar a nossa lição dos jovens e dos adultos, beleza? Vamos lá, os dois, tanto os jovens quanto os adultos, têm o mesmo título no dia de quinta-feira, que é sacerdote sem pecado, sacerdote sem pecado. O diferencial aqui dos jovens e dos adultos foi que a lição dos jovens foi um pouquinho mais clara e no quesito de enumerar as características do sacerdote, né, no caso de Jesus. Então vamos lá. O porquê que ele foi um sacerdote sem pecado, tá bom? Sacerdote sem pecado. E aí a gente vai começar com a lição dos jovens. Vamos começar com a lição dos jovens. Beleza? Lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 26, descreve várias características sobre Jesus. Primeiro, ele era santo. O que significa isso? Significa que ele tinha um relacionamento com Deus e esse relacionamento era perfeito. A gente vai encontrar isso aí em Hebreus capítulo 2, no verso 18, no capítulo 4, no verso 15 e no capítulo 5, no verso 7 e no 8. E aí, aqui na lição vai comentar sobre a Septuaginta. A Septuaginta foi uma tradução do texto do Antigo Testamento para a língua grega que foi utilizada pelos primeiros cristãos, tá bom? Então, deixa eu levantar um pouco mais a lição, que aí fica mais próximo aqui de mim. Então, as pessoas empregavam o mesmo termo, né, para designar que mantinham uma relação de aliança com Deus e com os outros, tá bom? Este era a relação perfeita. Era o mesmo termo que era utilizado, tá bom? Era o mesmo termo que era utilizado para ter esse relacionamento aí com Deus e com os outros, que foi o relacionamento que Jesus teve com Deus e conosco. Então vamos lá, continuando, Jesus ele era sem mácula. Vamos lá. O primeiro ponto foi que Jesus ele era santo. A gente entendeu aqui por quê? Porque ele tinha relacionamento com Deus. Lá em Abraão eu esqueci o versículo, tá bom? Mas você lendo a história ali de Abraão, o que fez Abraão ser perfeito foi ter um relacionamento com Deus. E Jesus teve esse relacionamento com Deus. A diferença é que Jesus não cometeu nenhum pecado. Vamos lá, seguindo em frente. Jesus também era sem mácula, por isso que a gente entrou aqui no sem pecado, tá bom? Então ele permaneceu puro e intocado pelo mal, apesar de ter sido tentado em todas as coisas, mas ele não foi tocado pelo mal. E aí vem Hebreus capítulo 4, verso 15, veja também Hebreus capítulo 2, verso 18. E aí você pode estar lendo lá. E aí depois aqui ele vai comentar sobre a perfeita impecabilidade de Jesus, é essencial para o seu sacerdote. Por quê, galera? A gente vai ver aí em Levítico capítulo 1, verso 13 e 10, vai falar aqui, né, da vítima, que no caso era um cordeiro, que tinha que ser sem mácula, tá bom? Não tinha que ter mancha, tinha que ser perfeito para ser aceitável a Deus. E foi justamente o que Jesus fez. Ele foi o cordeiro sem defeito, tá bom? Ele não cometeu nenhum pecado. E a gente vai comentar sobre isso, né? A diferença de sem pecado. Depois a gente vai falar, tá bom? Não vou falar aqui. E sem ser corrompido pelo pecado. Pronto, falei. Tá bom, lá, continuando. Beleza? Então vamos lá. Então, Jesus, ele foi esse cordeiro. Ele foi perfeito em obediência durante toda a sua vida terrena. E tornou possível que ele se oferecesse como um sacrifício aceitável a Deus, em Hebreus 9:14. Então isso deu condição de ele ser o cordeiro sem mácula oferecido a Deus, e foi puro, perfeito e agradável ao Senhor, tá bom? Então foi por esse motivo que ele é o nosso sacerdote perfeito, e porque que ele representava o cordeiro sem mácula, porque ele realmente foi oferecido e andou em perfeita obediência ao Pai e aceitou
ser o Cordeiro perfeito. E escolheu também, né? Então vamos lá. Seguindo em frente aqui, ele vai passar uma explicação que Jesus ele foi separado dos pecadores. Então ele subiu aos céus e sentou à destra de Deus. Lembrando que ele veio como ser humano, entendeu? Então a gente vai lembrar aí da história de Enoque, história de Elias, até mesmo a história de Moisés, embora ele tenha morrido, depois foi ressuscitado e levado aos céus, e foi quem abriu a porta dos céus para que Jesus entrasse. Moisés, né, no caso. O que aconteceu aqui? Toda vez que uma pessoa obedece ao Senhor e está mais próximo muito, muito próximo mesmo de conversar face a face, ele dificilmente fica na terra. Ele é levado aos céus. Foi o que aconteceu com Jesus também. Só que a diferença dos demais é que Jesus, ele, além de ter esse relacionamento com Deus, ele não cometeu nenhum pecado. E a diferença de cometer nenhum pecado e não ser corrompido pelo pecado é muito grande. Então, nesse caso, Jesus ele não se permitiu ser corrompido pelo pecado. E isso faz ele não ter cometido nenhum pecado. Ele só não aceitou ser corrompido pelo pecado. Todos nós aceitamos, essa é a diferença, tá bom? E hoje a gente comete muitos pecados porque a gente não sabe nem o que é pecado de fato. Mas vamos lá, seguindo em frente, a gente só sabe algumas coisas, mas tem muitas que a gente comete por ignorância, principalmente no pensamento. Mas vamos seguindo em frente. Jesus também separou os pecadores, tá? Ele se assentou à direita de Deus. A gente encontra isso lá em Hebreus, no capítulo 12, no versos 2 e 3. E no sentido de que ele era perfeito sem pecado. Isso está em Hebreus capítulo 4, verso 15. E aí vem por último, a última característica, Jesus foi exaltado acima dos céus, uma ascensão que aparece também nos Salmos, no capítulo 57, no versículo 5 e no versículo 11, e também no capítulo 108, no versículo 5. O que isso significa? Significa que Jesus ele foi exaltado acima de tudo que existe e, portanto, ele é um com Deus. Vai entender? E aí Jesus, ele era verdadeiramente humano, mas não era um ser humano pecador como nós. Em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 16, e no capítulo 4, versículo 15. Cristo é perfeito. Não simplesmente porque nunca cedeu ao pecado, aqui ele está falando a diferença, mas porque ele não foi corrompido pelo pecado como nós. Ele aceitou viver segundo a vontade de Deus e não aceitou o pecado. Tanto eu quanto você podemos não aceitar o pecado, porque Jesus ele veio como humano e ele foi o nosso exemplo. Aí aqui fala: no entanto, porque Jesus era verdadeiramente humano, ele também é nosso exemplo. Ele nos mostra como realizar a corrida da vida. Olha que interessante isso, né? Ele nos mostra como realizar a corrida da vida. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4. Ele também é o nosso exemplo, é o exemplo que nós devemos seguir. Isso está em 1 Pedro, no capítulo 2, do verso 21 ao 23. E por ser santo, inculpável, sem mácula e separado dos pecadores, ele é o nosso Salvador. E nós também podemos refletir o seu caráter. Fica aí o convite para você que quer aceitar fazer segundo a vontade de Deus e ver Jesus como seu modelo, ao invés de olhar o Homem-Aranha, ao invés de olhar Superman, ao invés de olhar, sei lá, a Hulk. Você pode muito bem tirar esses deuses e colocar Jesus como seu maior exemplo e querer ser igual a ele, desejar ser igual a ele. E agora nós vamos para a lição dos adultos, que é basicamente a mesma coisa, só não está enumerado como nos jovens. E aí a gente vai só pincelar aqui, tá bom? Aí aqui no início ele vai falar que Jesus ele era santo, não havia falha nele, principalmente no seu relacionamento com Deus. E aí a gente vai encontrar isso em Hebreus capítulo 2, verso 18, Hebreus capítulo 4, no verso 15, Hebreus capítulo 5, no verso 7 e 8. A Septuaginta, ele fala da Septuaginta também, que é a tradução
do Antigo Testamento para a língua inglesa que foi utilizada pelos primeiros cristãos. Então vamos lá. Usava o mesmo termo para designar aqueles que mantêm sua relação de aliança com Deus e com os outros, ou seja, não perdeu a essência. Jesus não tem mácula, ele permaneceu puro e intocado pelo mal, apesar de ser tentado em todas as coisas. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, em Hebreus capítulo 2, verso 18. A perfeita impecabilidade de Jesus é importante para o seu sacerdócio. A antiga aliança estipulada que as vítimas de sacrifício deveriam ser sem defeito para serem aceitáveis. A gente já falou sobre isso também, só estou pincelando, tá bom? A obediência perfeita de Jesus durante sua vida terrena passou possível que ele se oferecesse como um sacrifício aceitável a Deus. Hebreus capítulo 9, verso 14. Jesus foi separado dos pecadores, a gente já falou sobre isso, quando ascendeu ao céu. Foi separado dos pecadores pelo próprio Deus. E eu já te dei o exemplo aí de Elias, Enoque e Moisés, tá bom? Vamos seguir em frente. Jesus suportou a hostilidade dos pecadores durante sua vida terrena, mas foi vitorioso e se assentou à destra de Deus. Capítulo 12, no verso 2 e 3. Mas eles não conseguiram notar essa essência, né? Jesus suportou a hostilidade dos pecadores durante sua vida terrena. Você e eu temos a escolha de suportar ou não a hostilidade dos pecadores. Muitas vezes a gente fala, que coisa injusta, a gente quer reclamar e tudo mais, mas precisamos confiar no Senhor e seguir o exemplo do Pai e deixar Ele fazer a justiça dele e confiar nele. Desejar ouvir a voz de Deus, desejar falar com Ele face a face. Esse deve ser o nosso desejo e não julgar as pessoas. Quanto mais próximo de Deus você está, mais humilde você é, tá bom? Mais você compreende que você é o pior de todos os pecadores. Bom, enfim, não preciso ficar falando sobre isso. Provavelmente você já entende, mas a prática a gente sabe que é diferente, né? Mas você tem a escolha de não fazer assim. Então, vamos lá, seguindo aí. Então, Jesus também está separado dos pecadores, no sentido de que ele era sem pecado. Em Hebreus capítulo 4, verso 15. Jesus Cristo foi exaltado acima dos céus, isto é, exaltado acima de tudo que existe, e portanto ele é um com Deus. Nos Salmos, Deus é aquele que está exaltado acima dos céus, tá bom? Olha que interessante. Foi exaltado acima dos céus e Deus é quem foi exaltado acima dos céus. E Jesus foi exaltado acima dos céus como humano. Olha, sensacional. Eu tô olhando pra cá, galera. Eu sei que a câmera tá aqui. Mas vamos lá. Em Salmos capítulo 57, verso 5 e verso 11, e em Salmos 108, verso 5. Jesus era totalmente humano, mas não era um ser humano pecador como nós. Em Hebreus capítulo 2, verso 14 ao 16 e no capítulo 4, verso 15. Jesus é perfeito, não simplesmente porque nunca pecou, mas porque não foi corrompido pelo pecado, como nós. Ou seja, mais uma vez, é uma escolha. No entanto, por ter sido totalmente humano, também é o nosso exemplo. Ele nos mostra como correr a corrida da vida. Um exemplo maravilhoso, perfeito. Hebreus capítulo 12, verso 1 ao 4, isso é bíblico. Ele é o exemplo que devemos seguir. 1 Pedro no capítulo 2, do verso 21 ao 23. Por ser santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Hebreus capítulo 7, verso 26. Ele é nosso Salvador e nós também podemos refletir o seu caráter. Então essa foi a lição de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa estar acompanhando a lição dos outros dias que eu já postei aqui. Um forte abraço para você. Se cuida, fica com Deus. Compartilhe esse vídeo e deixe nos comentários o que você achou e qual foi a sua conclusão a respeito dessa lição, tá bom? Um abraço para você, se cuida, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.